De que forma nós podemos sair da casa dos nossos pais sem abrir porta de legalidade para o inimigo agir na nossa vida? Então, na realidade, quando a gente fala de abertura de portas, nós estamos falando aí de legalidades. O que que é uma legalidade? Legalidade é uma autorização que a pessoa dá para o inimigo agir. Ou seja, Sim, a pessoa autoriza o inimigo a agir, geralmente no casamento, pode ser em outras áreas também. Então existem várias legalidades, várias autorizações que a maioria das pessoas já deram para o inimigo agir no casamento. Então como que eu fundamento o meu casamento? A primeira coisa, o primeiro fundamento do casamento é o da ruptura. Como deixou pai e mãe? Infelizmente, tem muitas pessoas que deixaram pai e mãe da maneira errada. Por exemplo, é muito comum a gente pegar casais que, no seu contexto conjugal, eles não pediram a bênção para os seus pais. E isso acaba trazendo o quê? Maldição, isso acaba trazendo problemáticas, situações. E eu e a minha esposa, a gente tem, né? Testemunho nessa nós área para temos contar. A testemunho. gente pode tratar disso. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, ela também pode compartilhar, de repente, junto Sim, comigo, mas já aconteceu. Quando a gente casou, a gente não pediu essa bênção para minha mãe, para no a mãe caso. dela. Eu pedi para os meus pais, não, mas não pedi para a mãe dela. E um dia o Senhor falou para mim: olha, se você quer que o teu casamento seja abençoado, peça essa bênção para a tua sogra. E aí, Verdade. o que que a gente fez? A gente fez uma reunião em casa, né? Nós, todo o ano, o Senhor nos deu um direcionamento específico da parte do Senhor para fazermos renovação de votos, né? Que dentro dessa renovação de votos, todo ano o Senhor liberaria bênçãos sobre nós. Então, nesse tempo, nós unimos o útil ao agradável. Fomos fazer Verdade. uma renovação de votos, chamamos os pais dele, chamei a minha mãe, no caso eu não tenho mais pai, né? Na época meu pai também já era falecido. E Verdade. chamamos testemunhas, não ficou só entre nós. Chamamos testemunhas de fora e fizemos ali um ato profético para pedir a bênção para minha mãe. Né? Porque, no caso, quando eu fui casar com o pastor, eu tinha conversado com ela, comunicado a ela que eu ia casar com ele. Mas até então só eu tinha falado, né? Ele não tinha falado nada. E dentro desse cenário aí, o que que a gente teve que pedir? A bênção. Então, um dos maiores fundamentos do casamento é esse. E muitas vezes teve pessoas que casou brigado com o pai, brigado com a mãe, brigado com a família, e isso acaba gerando problemáticas, maldições. Pessoas que casam brigado com os pais vão ter problemas. Outro fundamento. Muitas vezes a pessoa casa e aí tá ligado a essa questão de legalidade. Casa devendo os pais, casa, na realidade, trazendo jugo financeiro para os pais. E isso é muito comum, infelizmente. Então, assim, as pessoas não conseguem entender que a maneira como elas começaram o casamento é o que vai determinar, na realidade, a continuidade do casamento. Por exemplo, motivações superficiais no casamento, Casamento superficial. motivações superficiais. Casamento superficial. Então tem muita gente que casou, vamos lá, casou porque queria fazer tchaca-tchaca, queria fazer sexo, casou porque a pessoa ela tinha uma vida financeira abastada, interesses financeiros, casou muitas vezes para receber documentação do exterior, ou seja, interesse, casou muitas vezes por uma questão de estética, pastor, ele é lindo, pastor, ele é maravilhoso, só que a velhice também chega e não segura casamento. Às vezes também em casa, né? Nós pegamos bastante caso assim, que também casa para sair de um lar infeliz, de um lar onde está com brigas dentro de casa, casa por esse sentido. Eles acham que vão fugir de um contexto familiar aonde eles não querem e vão para um casamento assim. Mesmo assim, não é bom casar, né? Verdade. Então, assim, quais são as legalidades dentro de um casamento? Quais são os fundamentos? Fundamento de
pedir a bênção pelos pais, casar com a motivação certa. As pessoas muitas vezes casam com a motivação errada. E isso acaba gerando jugo de maldição. Se você é uma pessoa que casou, não pediu bênção para os pais, igual tem muito homem ou mulher que casa por causa das finanças. Só que aí, olha só, a mulher vai ter que pedir perdão para o marido. Ele vai ter que pedir perdão para ela. Outras pessoas casam debaixo de engano e de mentira. Quantas vezes a gente não pegou casos que o cara era gay e a mulher casou debaixo de uma mentira. Existia uma mentira como fundamento daquele relacionamento. Aí eu já peguei um caso que a moça casou com um rapaz, mas ele era gay. Você sabe da história? O cara era gay. E aí, de repente, a gente tratando, um dia o cara revoltado, o amante revoltado, vai lá e posta uma mensagem no Facebook, jogou farinha no ventilador e foi aquela coisa terrível. Para a igreja inteira ver, né? Igreja inteira ver. E foi exposto, né? Foi exposto. Então, assim, são agravantes. Nós enfrentamos muitas guerras espirituais por conta só desse motivo, de o pastor não ter pedido na época que nós casamos a bênção. Nós tivemos batalhas espirituais, tanto no nosso relacionamento, no nosso casamento, até que o Senhor fez nós rompermos. E quando nós rompermos, é isso que o pastor já está falando, nós temos que nos posicionar, fazer aquilo que nós deixamos de fazer lá no começo. Nunca é tarde, né, pastor, para tratar essas questões no relacionamento. Nunca é tarde. Tem um ditado, né? Antes tarde do que nunca. Mas assim, nunca é tarde. Se você tem a oportunidade de tratar o seu relacionamento, faça isso. Por quê? Porque, na realidade, é uma postura que todo servo de Deus tem que fazer. Mas eu me lembro, você está falando aí, e o Espírito Santo me fez lembrar que um dia o Senhor me visitou e ele falou para mim, eu vou quebrar todos os jugos que foram lançados no seu casamento. Por quê? Porque a gente não fez essa questão. E o Senhor falou comigo, ele me visitou numa madrugada e era um anjo do Senhor que falava comigo, só que aí a nossa filhinha Sara, ela era a gargantinha de ouro, acordou chorando. E nessa de acordar chorando, o anjo do Senhor estava falando comigo e falou uma parte. Aí, o que eu falei para o Senhor? Senhor, olha, à noite, fala comigo de novo, dá continuidade para aquilo que o Senhor estava falando. E aí o Senhor começou a falar para mim. De novo ele me visitou naquela madrugada e começou a falar para mim através do anjo do Senhor que ele ia quebrar julgos do nosso casamento, que ele ia nos abençoar. Quer dizer, algo foi quebrado no espiritual. Então eu acredito no poder, na realidade da libertação no casamento. E tem muitos casais, muitas famílias que precisam dessa libertação. Porque se não buscar, e aí você vai ter que fazer uma inspeção conjugal. Peraí, como que eu comecei meu casamento? Como que fundamentou isso? De que forma? De que maneira? Qual foi a motivação? Porque tem muitos casais casados que têm tudo para ser feliz, mas não são. Por causa de situações. Quando eu casei com a minha esposa, nós enfrentamos guerras terríveis. Fomos mesmo.